Flores é escritor, investigador, professor, comentador, já foi inspetor da PJ, antigo presidente da Câmara de Santarém, é conhecido por ser um trabalhador incansável. Descansa de umas coisas fazendo outras? É mais ou menos isso. A forma de descompensar do cansaço ou de recuperar do cansaço é mudando a atenção para outro objeto. E isso acontece-me com muita frequência. Embora hoje já não tenha a atividade que tive aqui há uns anos atrás, tinha a atividade mais reduzida. Hoje dedico-me sobretudo à escrita e uma outra aula que vou dando. E já desacelerei, não é? Escrita o seu mais recente romance, que tem o título de O Dia dos Milagres, é uma viagem a Vila Viçosa nos dias que antecedem o golpe de 1 de dezembro de 1640, uma viagem que de alguma forma retrata a força de um povo que quer afirmar a sua identidade. Sabe, é um dia especial da história portuguesa e infelizmente muito maltratado. De tal maneira maltratado que houve que eu o tirasse de feriado, que acho uma coisa miserável contra a cultura portuguesa e contra a história portuguesa. Porque foi a única vez na história do país que um grupo de homens, sem exército, desarmados, apenas com o povo de Lisboa por trás, enfrentou o maior império do mundo e o maior exército do mundo. E isto só era possível em Portugal. Porque Portugal tem isto, é capaz do 8 e do 80. E nestes 8 e nestes 80 fez o 1º de dezembro da forma mais inacreditável e inimaginável que se pode contar. E aqueles dias da véspera da revolta, os dias que antecederam, sobretudo em Vila Viçosa, onde estava o Duque e a Duquesa de Bragança, que iriam ser os futuros rei e rainha de Portugal, os dias eram de brasa, como pode imaginar. Com a agravante é que naquela altura não havia SMS. E como não havia SMS nem telefone, tudo o que eram notícias do palco da Revolução até ao sítio onde estavam os líderes da conspiração levava muito tempo. E foi preciso viver grandes momentos de tensão, grandes momentos de paixão, até eclodir o golpe que havia de devolver a Portugal a sua identidade e a sua história e a sua liberdade. O que é que aprendeu sobre nós, enquanto povo, que não vergamos de qualquer Olha, maneira? que não vergamos a feiticeiros, que não vergamos a senhores feudais de todos os tempos, particularmente dos tempos que hoje estamos a viver, porque os senhores feudais não morreram, eles multiplicaram-se pela Europa, vivendo e governando de uma forma transversal. Mas nós não nos vergamos e temos a capacidade de ser tolerantes e do sofrimento e do sacrifício até ao limite. E quando ultrapassamos esse limite, somos capazes de ser geniais, como outros não o são. Foi essa genialidade que fez com que nós fizéssemos os descobrimentos. Foi essa genialidade que fez com que fizéssemos o 1º de dezembro de 1640. E foi essa capacidade de ter gênio que fez com que fôssemos o primeiro país do mundo a abolir a escravatura e a abolir a pena de morte. Portanto, nós somos capazes do 8 e do 80. E o 1º de dezembro de 1640 faz parte, é exatamente o 80 desta história, da qual tenho um grande orgulho, e todos nós temos um grande orgulho de fazermos parte e de serem nossos pais. Eles são todos, esses que nos antecederam, esses grandes heróis, esse grande povo, são eles todos nossos pais. E vale a pena recordá-los através deste romance, que espero que agrade às pessoas. Sairá agora, não é inocente a saída neste momento, perante as circunstâncias que estamos a viver? É para despertar aqui alguma coisa? Não, para nos agitar? Eu já andava com a Luísa de Gusmão e com o Dom João IV há muito tempo na cabeça, porque percebi que nem aquela mulher era aquilo que dizem dela, uma mulher ambiciosa, que era capaz de sacrificar a família, capaz de sacrificar tudo para ser rainha. Atribui-lhe falsamente uma frase que mais vale ser rainha por mor do que duquesa toda a vida, coisa que ela nunca disse, é uma falsidade. E depois porque também não acreditava que Dom João IV fosse o rei Palerma, banana, hesitante, que muitas vezes nos ensinam. E tinha descoberto já há uns anos que era um homem de uma sensibilidade extrema, um homem de uma cultura fora do vulgar, com um tato político extraordinário, de uma prudência extraordinária, seria seguramente o melhor ministro dos negócios estrangeiros para termos hoje, ou daqui a 50 anos, porque era de facto notável
nas relações que ele estabeleceu com a Europa, na forma como organizou toda a possibilidade de Portugal ser restaurado. E este casal é um casal muito especial que a história nunca os considerou. Umas vezes por os complexos de direita, outros pelos complexos de esquerda, mas sempre a serem desprezados ou serem eleitos como alguma coisa que não tem nada a ver com os outros reis e rainhas. E de facto é um dos maiores reis e uma das maiores rainhas de Portugal. E eu já andava há anos com isto na cabeça. E saiu agora. Sabia. Mas isso que acabou de dizer é muito comum em Portugal, desprezarmos certas figuras por Sabe, alguns mitos. a história na maioria das vezes é feita por homens. E os homens, vulgarmente, quando fazem a história, contam no masculino. E as mulheres na história têm sempre um papel secundário. Se nós formos ver a historiografia oficial, perceber-se há isso. À Santa Isabel, à Rainha Dona Isabel, atribuem-lhe mitos mágicos, transformar pão em rosas. À Filipa de Lencastre há algum respeito, talvez por ser inglesa. Nós tivemos sempre este complexo em relação à Inglaterra. Mas as nossas rainhas passaram sempre por a Carlota Joaquina para ser ridicularizada, a Dona Maria para ser uma tonta, enfim. Nós tivemos as historiografias escritas por homens, não teve assim grande consideração nunca pelas mulheres. E não é assim. A história faz com homens e mulheres, com grandes homens e com grandes mulheres, e com muita gente, de qualquer sexo, de qualquer raça, e levantar e redescobrir algumas outras facetas da história é capaz de nos tornar mais ricos, porque efetivamente somos mais ricos quando nos repartimos pelos outros. Mas esquecemos tantas vezes da nossa história, se nos lembrássemos mais vezes da nossa Não história. podemos, porque a nossa história... Não repetimos os erros. Estes homens e mulheres que têm sido ministros da Educação, há de haver um dia que serão chamados ao banco dos réus da história por aquilo que fizeram contra a nossa língua e a nossa pátria. Porque, repara, o maior ativo que nós criámos para o mundo e entregámos ao mundo foi a nossa língua. Nós éramos 3, 4 milhões. Hoje são 250 milhões que falam português. E isto é um ativo, somos a quinta língua maior do mundo. Somos a primeira língua mais falada no Hemisfério Sul. Quanto é que vale isto numa discussão com os ministros das Finanças? Quanto é que vale este ativo que nós entregamos à humanidade, ao planeta, às pessoas de todos os continentes? E os nossos ministros da Educação e os nossos ministros das Finanças e outros quejandos não têm tido a coragem de perceber que estes são os grandes ativos que Portugal tem e que pode entregar e que pode enobrecer e através do qual se pode desenvolver e enriquecer. E por isso é com mágoa que lhe digo que não só esquecemos a história para as crianças, como esquecemos o português, como esquecemos aquilo que de mais essencial existe na nossa cultura e na nossa identidade. E, portanto, é preciso que escrevemos romances para devolvermos alguma da nossa memória à memória coletiva. E é com a nossa língua que cria as suas obras. Afirmou numa entrevista que, se não puder escrever, não quer estar vivo. É a escrita que lhe oxigena os dias. É a escrita, é a minha vida. A escrita é a minha vida, foi isso que disse. Foi. Não faz sentido. Não. Quando me pediram para me candidatar a uma Câmara Municipal, eu nunca tinha entrado na política. E espero não voltar a entrar. Mas, quando fui ver essa experiência, a primeira pergunta que fiz posso continuar a escrever? Se não pudesse continuar a escrever, eu não entrava. Escrever é a minha vida. Como é que é o seu ritual de escrita? Escreve diariamente? Não, estudo muito, leio muito. Isso sim, faço diariamente. Leio muito diariamente. Estudo muito. E escrevo por ímpetos, por circunstância. As histórias amadurecem dentro de mim primeiro. Antes de lançar para o papel, seja qual for a ideia, seja qual for o plano, eu tenho que ter a história, sentir a história, não tanto na cabeça, mas sobretudo no coração. Tenho que se gostar dela, tenho que gostar daquilo que vou contar. E gostar tanto que sou eu que lá estou também, porque nós estamos lá sempre. Se nós não gostarmos, nós não conseguimos escrever aquilo que temos dentro de nós, não é? Portanto, eu levo tempo.
a gostar, a sentir que a história sai da cabeça e que sai do coração. E só depois é que começo a tirar apontamentos, a fazer um plano. E depois quando escrevo de seguida. Quando se senta diante do computador para escrever de seguida? Eu escrevo à mão. Eu escrevo à mão. Eu nunca escrevo, só escrevo artigos e artigos científicos, artigos para jornal à mão, no computador. Obrigo a alguma distância crítica, alguma racionalidade. A escrita à mão é praticamente a crítica. Salta-nos o que está cá dentro e nós não temos tempo para vigiar. O computador dá-nos esse tempo, dá-nos o tempo da correção, dá-nos o tempo de ver as vírgulas. Quando nós escrevemos o que está cá dentro e o deixamos saltar como se fosse um espirro que não controlamos, isto é possível de fazer de forma manuscrita, porque a mão vai conduzindo, ou através da mão sai o espirro através da mão, não é? Depois é que revejo, não é? Mais tarde depois. Claro. Mas existe algum ritual antes de escrever? Há pessoas que gostam de fazer meditação antes de escrever, outras que qualquer pessoa terá os seus rituais. Não, o meu ritual é muito tonto, eu só escrevo uma caneta. A única caneta com que escrevo é a Parker mais barata que existe, mas é a Parker que me acompanhou toda a vida. Eu só sei escrever com aquela caneta, com tinta preta. Não sou capaz de escrever com outra caneta. Houve aqui há uns tempos, aqui há uns anos, houve uma notícia, uma falsa notícia que aquela caneta da Parker é uma caneta de carregadores, ia terminar. Eu entrei em pânico, comprei umas 30 ou 40 canetas, não é? Depois fui dar aulas a Paris e em Paris soube que tinha sido uma falsa notícia que a caneta continuava à venda e, portanto, ainda tenho umas 10 ou 12 desse depósito que fiz aqui há uns 20 anos, mais ou menos. Isto é uma pequena partilha que nos conta. A caneta e a tinta negra. Não vou lá com tinta azul nem vermelha. Tem que ficar e papel pautado. Eu gosto de escrever direito. Francisco, quais são os autores que o elevam? Não sou capaz de lhe responder. Não sou capaz de lhe responder. Antero de Cantal, Fernando já Pessoa, me fizeram. O Antero é uma referência de vida porque é uma referência da minha vida, mas não é só Pessoa, Camões, o Padre António Vieira, a Flor de Bela Espanca, o Teixeira de Pascoais, eu não sou, o Essa, o Camilo. Eu estou a ser injusto, sabe? Porque são tantos. Estou a ser injusto, vamos esquecer de mais de metade. O Zé Saramago, o Lobo Antunes, a Sofia de Mel Braga. E mais uma vez. Enfim, eu estou a ser injusto, porque estou esquecido de mais de uma centena, seguramente. E não estou a falar de autores estrangeiros, só estou a falar só os nossos. Uhum. Sei que lê regularmente a Bíblia para encontrar o sentido da vida. A Bíblia é um documento fundamental para nós nos entendermos, porque foi dali que nascemos todos. Na nossa tradição judaico-cristã, viemos dali. E a Bíblia tem histórias fabulosas, umas que devem ser lidas pelo lado da fé e pelo lado da crença, outras que devem e podem ser lidas pelo lado da antropologia e da história e da sociologia, não é? E então acho que é um dos meus livros recorrentes. Aliás, se reparar no meu romance, faço muitas citações bíblicas. E é um livro que eu tenho mesmo de mesinha de cabeceira, faz parte dos meus livros de mesinha de cabeceira. Não tanto por causa do culto religioso, porque por formação sou franciscano, mas não sou católico. Agora estou mais próximo por causa do Papa Francisco, mas não alinho em muitas das coisas que a Igreja defende. Aliás, muitas das coisas que a Igreja defende. Mas a Bíblia ajuda-o a centrar-se no essencial. A Bíblia é um guia, tal como é um soneto de Antero, ou um poema de Pessoa. Às vezes são o sol de um dia chuvoso, são a frescura de um dia muito quente como é hoje.
Hoje estive, por acaso, de manhã a ler um texto de Pessoa e soube-me bem de tomar aquele pequeno almoço. Estou-me a esquecer do Eugênio de Andrade, do Alexandre O'Neill. É uma pergunta terrível essa que me faz, sabe? Porque é tanta gente que eu gosto e que vive dentro de mim que sou injusto, porque esqueço muito. Camões, sem os sonetos de Camões nós não éramos quem somos. Tem ali a nossa identidade. Toda. Claramente. É o homem, ele é fabuloso, foi um homem fabuloso. Poeta dos poetas. Eu sei que o Francisco tem 3 filhos, 3 netos e agora vamos passar para 2 filhos e uma filha, 2 netos e uma neta. 3 netos, exato. Agora aqui uma do sexo feminino. Como é que o Francisco vive as suas férias? Como é que aproveita a vida, pegando naquilo que acabou de me dizer? As minhas férias são a escrever. As suas férias estão a escrever? São a escrever, porque eu aproveito as férias para escrever. Às vezes para escrever pequenas histórias, pequenas sínteses, pequenas sinopses das muitas histórias que me habitam, não é? Já houve férias onde escrevi livros inteiros, ou praticamente inteiros. Lembro-me de umas férias que passei em Porto Santo, olha, exatamente no Inatel, onde escrevi um livro. Qual Foi o Carteirista que Fugia a Tempo. Era um livro pequeno que eu tinha na cabeça, mas era um livro, uma sátira que na altura me apetecia muito escrever. Tem 180 páginas, mais ou menos. E eu passei um mês a levantar-me às 5 da manhã e a deitar-me à meia-noite, apenas passei para tomar um pequeno almoço e o almoço. Não via praia. Portanto, as minhas férias são a escrever. E pronto, e na praia, ou sem praia, nem sempre, nem é forçosamente a praia. Sempre a escrever, mas vai acompanhado pela família para as unidades hoteleiras da Inatel. Eu agora não tenho ido tanto, mas houve uma altura que ia muito, não é? Porque agora a vida complicou-se devido a Matilde estar em graus letivos que não permitem muito férias conjuntas e, enfim, é a vida dela e a vida dela está primeiro. Mas sou um entusiasta do Inatel. Fiz muitas férias no Inatel, não só em Porto Santo. Porto Santo era o sítio mais privilegiado, mas corri o país em instâncias do Inatel. Porque somos sócios, eu sou sócio, o meu pai era sócio, eu sou sócio há muitos anos. Depois isto é uma relação de familiaridade que se estabelece, que é imaterial, não tem a ver com o encanto, não tem a ver com o conforto, embora hoje as unidades sejam muito confortáveis. Tem a ver com uma dimensão afetiva que se estabelece com uma rede pública, de serviço público, que é muito simpática, não é? E o facto de já houve algum episódio que se tenha passado consigo ou com a sua família, que se recorda em particular e que tenha precisamente ocorrido numa das unidades? Eu não me lembro quando a Matilde tinha 2 anos, ou um ano ou 2 anos, estava ali entre 1 e os 2 anos. Fomos passar umas férias a Porto Santo e ela se percebia quando nós íamos almoçar ou jantar. E então entrava num barreiro total, porque não nos queria ver sentados, não é? Ela estava no carrinho, não é? E havia uma funcionária da unidade que, no meio do seu trabalho todo, ainda tinha tempo para pegar no carrinho da Matilde e dar 2 voltas com ela a passear, para nós comermos a sopa rapidamente, mas para comermos em paz. Esses gestos, esses pequenos gestos, no meio do seu trabalho, sem abandonar o trabalho, mas preocupado com 2 hóspedes que estão ali e que querem jantar com alguma decência, e a filha não deixa, marcou-me profundamente, do ponto de vista da emoção e do afeto, porque afinal de contas, o Inatel é isso, é mais do que um equipamento hoteleiro ou equipamentos hoteleiros, é uma relação afetiva que temos com a nossa memória e é um serviço público extraordinário ao país. Eu acho que
devia ser até mais multiplicado pelo país, não é? Para usufruto de todos aqueles que têm menos condições para gozar férias. Não é? Nem toda a gente pode ir para Bali, nem para Cancún. É um facto. Muito obrigada. Obrigado, eu.